Para que você nasceu? Qual a sua missão aqui nesse mundo? Alguma vez essas perguntas deixaram você procurando qual o verdadeiro sentido da sua vida e até meio perdido em relação a isso? Eu sou o Juan Diego e essa é a Missão Guadalupe. Que Nossa Senhora abra os caminhos para que Deus fale com você nesse vídeo. Gente, existe sim um sentido para a sua vida, fica tranquilo, tá? E esse sentido é Deus ter te chamado a estar aqui. E uma das maneiras como Ele comprova dia após dia que foi Ele que te chamou para estar aqui é a sua vocação. A palavra vocação quer dizer, vem na etimologia da palavra ali, a voz que chama. Então, a pessoa que vive bem a sua vocação, a pessoa que atende a voz que o chamou para estar nesse mundo, não corre o risco de perder o sentido da vida. Lógico que vão ter momentos difíceis, mas eu quero aqui falar um pouquinho com você do sentido particular que Deus tem para a sua história. Para isso, eu vou ler uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 27. Tem mais dois textos bíblicos que trazem essa mesma história, mas eu preferi usar esse aqui por um detalhe. Lucas capítulo 5, versículo 27. Depois disso, ele saiu e viu, sentado ao balcão, um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Levi, que depois a gente vai conhecer por Mateus, São Mateus, evangelista Mateus, estava na vida dele confortável, né? Estava talvez tentando fazer o que eu e você tentamos fazer de mais comum, que é viver a nossa vocação à nossa maneira. E aqui já vai um primeiro recado para você. Se em algum momento você perde o sentido da sua vida, é porque de alguma forma você tem tentado viver o chamado que Deus fez para você estar aqui à sua maneira. Gente, é muito pequeno a gente ter vindo nesse mundo para nascer, crescer, estudar, ter uma profissão, ser bem sucedido, né, e reconhecido pelos outros e morrer. Até porque a gente pode morrer em qualquer momento desse percurso. Mas nós, que temos sim que ter alguns objetivos, vivemos às vezes pelo objetivo errado, que é obedecer à voz que nos chama a ser aquilo que o mundo quer e não ser exatamente aquilo que Deus quer. Eu preciso que você entenda que há um lugar no mundo feito para você. E quando eu digo lugar, é sim talvez um lugar físico, uma cidade, mas é principalmente um lugar onde muita gente foge, mas que deveria ser mais próximo nosso, que é o lugar chamado vontade de Deus. Existe um chamado particular para cada um de nós. E quando a gente fala em chamado, em vocação, a gente pensa logo em padre, sacerdote, a gente pensa em missionário, a gente pensa, talvez hoje você está olhando esse vídeo e pensar, não, você tem uma vocação definida. Mas isso é muito raso também, porque nós precisamos, todos nós, entender que existe um chamado particular, como eu já disse, e que isso pode mudar completamente a sua história. Eu vou tentar exemplificar para você nessa palavra que eu li, para depois a gente aprofundar um pouquinho. Essa palavra conta do chamado de Jesus com o discípulo, né, com o apóstolo São Mateus. Ele estava na coletoria de impostos, ele estava ali trabalhando e o nome dele, né, é Levi. E Jesus entra, vai na fila que ele colhia impostos, olha dentro do olho dele e fala: segue-me. E naquele momento ele levantou e seguiu. Gente, não existe mágica. É fato que o poder de convencimento do Senhor
era muito forte pelo impacto da sua presença, pela unção do Espírito que era ele, né, que estava nele e era ele. Porém, alguém que dá um passo nessa rapidez tinha dentro de si uma sede muito grande de ter um sentido verdadeiro na vida. Eu não tenho relatos de história nem nada disso, mas é possível que Levi tenha chorado muitas vezes, não se sentindo fazendo aquilo que ele deveria fazer. É possível que ele tenha sentido um vazio diante das atividades de trabalho dele. É possível que ele não concordava com aquilo que ele estava fazendo, porque a cobrança de impostos naquela época era uma cobrança abusiva e aquilo já incomodava ele. Por isso que ele responde de bate-pronto. Quando Jesus vem e diz, segue-me, ele vai. Jesus evangeliza ele, cuida dele, troca até o nome dele, muda toda a história dele dali para frente. E hoje ele é santo da igreja. Eu acredito que talvez você esteja pensando, ainda assim, o que vem para mim é o que vai na sua mente é uma vocação religiosa. Porque ele foi e seguiu a Jesus. Mas mais do que isso, eu quero que você se prenda agora no momento em que Jesus vai ao encontro dele e retira ele da coletoria de impostos. Ali, mais do que o chamado a uma vida missionária, Deus chama ele para perto dele. Jesus chama ele para perto dele. Porque ele não sabia nem para que era, mas ele quis estar na presença de Jesus. Então, muitas frustrações que nós temos e muitas dificuldades que nós temos, a depressão, a ansiedade, o sentimento de morte, eu anotei aqui para falar para você também, e as decisões erradas que nós tomamos, é porque nós ainda tentamos viver o chamado que nós temos nesse mundo da nossa maneira. Você é extremamente especial. Existem coisas nesse mundo que não podem ser feitas por ninguém, somente por você. Mas você precisa aceitar que a sua vida é mais do que os chamados que você recebe desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, das contas a pagar, trabalho a ser feito. Tudo isso é muito importante, gente. Eu ouvi uma vez e não esqueço. Você quer louvar a Deus de verdade? Faz tudo o que você tem que fazer muito bem feito, extremamente bem feito. E ali então você vai estar louvando a Deus. Então é claro que no nosso trabalho, na nossa vocação profissional, vamos dizer assim, a gente desenvolve a vontade de Deus. Mas você precisa ir mais fundo que isso agora. E falar de vocação nessa primeira semana de agosto, estou gravando esse vídeo nessa primeira semana de agosto, né, que é a semana das vocações. Ontem, domingo, foi dia do padre. É importante porque uma vocação bem vivida muda a história, não só a sua, não só da sua família, mas do mundo inteiro. É necessário que os médicos, os advogados, os corretores e todos aqueles que vivem a sua vocação profissional, assim como Levi vivia a vocação profissional dele naquele momento, possam ter sede de viver uma vocação em Deus. E é fato que Deus enviou, gente, um chamado para a gente. Só que como que a gente vai descobrir qual é o nosso lugar nesse mundo? Qual é a nossa função nesse mundo? A maneira mais eficaz de descobrir a sua vocação, descobrir como Deus te quer, onde Deus te quer, se é nesse trabalho, se é nessa maneira, se é nesse tipo de missão que você tem feito, é vivendo as vocações universais. E quais são as vocações universais, gente? A primeira vocação, com certeza, é o amor. Como vai dizer Santa Teresinha, se não me engano, minha vocação é o amor. Então, amar as pessoas e ser amável, ser educado, se sacrificar pelas pessoas que você ama no dia a dia, vai te fazer viver a vocação do amor plenamente. Então, a sua vida vai encorpando e tomando sentido. Repara como, enquanto eu vou falando essas três coisas, a sua vida toma um sentido diferente, vai encorpando. Então, quando você ama e ama as pessoas, os que estão próximos de você e os que estão longe, você já cresce em relação ao sentido da sua vida. Porque quanto mais você ama as pessoas,
mais você vai sentindo que você tem importância para elas, porque você vai atraindo as pessoas não para você, mas para aquele amor que você reflete, ou seja, para aquele Deus que está dentro de você. Uma outra vocação universal é estar na presença de Deus. Lembra que eu disse para vocês que Mateus, chamado Levi nesse momento, desculpa, Mateus, chamado Levi nesse momento, largou tudo sem saber nem o que ele ia fazer para estar na presença de Deus? Eu sei que talvez você tenha feito 1 milhão de cursos profissionais, e talvez você fez mestrado, doutorado, e talvez é de Deus isso, talvez Deus te direcionou a fazer tudo isso. Mas você precisa estar na presença de Deus, senão você vai perder o sentido da sua vida. E perde, viu, gente? Gente com muito tempo de caminhada, que não está na presença de Deus, perde o sentido da vida. Então você vai entrar na presença de Deus, seja na igreja, nas suas orações, para que Ele possa continuar te chamando. E aí Ele vai fazer, dentro do grande chamado da sua vida, de dando sentido para a sua vida, Ele vai fazer chamados menores ali durante o dia. Você vai entrar em oração e Ele vai te chamar naquele dia a ser paciente. E aí vai aparecer um monte de coisa para você não ser paciente, né? Um monte de tribulação. Ele vai te chamar a ser amoroso, a ser dedicado, a ser, talvez, a suportar o sofrimento. Naquele dia, a voz de Deus vai te chamar a suportar o sofrimento. Mas para isso você precisa viver a sua vocação geral, né? Sua vocação ali universal, de estar na presença de Deus. E tanto amar quanto estar na presença de Deus faz parte da vocação universal, como a igreja chama, que é a santidade. Se você algum dia perdeu o sentido da sua vida porque não sabia o que estava fazendo aqui, é porque você ainda não compreendeu a palavra lá de Mateus... Uma coisa. É porque você ainda não compreendeu. Vamos lá. É porque você ainda não compreendeu a palavra onde vai dizer: sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Sede santos, né? Então, assim, a vocação universal para a sua vida é a santidade. É viver conforme a vontade de Deus nesse mundo. E aí, gente, parece muito vago, mas quem vive bem a vocação universal, quem vive bem o amor, quem vive na presença de Deus e quem vive uma busca pela santidade firme, quando Deus chegar e direcionar para um lado ou para o outro, como Ele chegou e direcionou com Levi, vai ter uma facilidade em aceitar, em assimilar. E ali vai começar a ser mudada a sua história e a história de todos que estão ao seu redor. Volto a dizer para você, e agora para indicar um caminho. Uma vocação bem vivida muda uma história. Deus chama os sacerdotes a serem sacerdotes. E um sacerdócio bem vivido com amor, na presença de Deus e buscando a santidade, muda a história de uma paróquia, gente, muda a história da igreja. Deus chamou algumas pessoas a serem pais, a serem mães, e isso vivido com amor, na presença de Deus e com uma busca pela santidade incessante, muda a história de uma família, muda a história do mundo. Se Deus te chamou ao matrimônio e você vive o seu matrimônio no amor, na presença de Deus e buscando a santidade, você muda a história de milhares e milhares de pessoas. E principalmente, se você atende um chamado de Deus e permanece na vontade dEle, buscando esse amor, buscando essa presença dEle, momento após momento, e a busca pela santidade, você não perde mais o sentido da sua vida. Porque você já encontrou coisas para fazer. Amar, estar na presença de Deus e ser santo. E quando você tem um objetivo, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, dizia alguém em algum lugar. E com esse objetivo traçado, Deus vai te chamar a pequenas missões, a pequenos momentos. E então a sua vida vai ganhando um sentido. Portanto, Deus te chama. Teve uma voz que te chamou a esse mundo para viver. E você é especialíssimo. Tem coisas que você vai fazer
que nenhum missionário, nenhum padre vai chegar no coração dessa pessoa que você tem a oportunidade de fazer a diferença. Porém, para bem viver o chamado de Deus na sua vida, né, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua história, você vai ter que viver a vocação universal, que é a vocação da santidade. No amor, na presença de Deus e na busca pela santidade. Tá me entendendo? Sim ou não? Tomara que sim. Porque se você viver bem a sua vocação, as pessoas ao seu redor vão começar a enxergar Deus e você vai cumprir a vontade do Senhor. E cumprindo a vontade de Deus, aí, meu amigo, aí você vai passar por muita tribulação, vai passar por muita dificuldade, vai se ver muitas vezes com vontade de desistir, mas sem sentido a sua vida não vai ficar mais. Faz o teste, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o like aqui, curte aqui, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Divulga esse vídeo para alguém que você sabe que em algum momento já pensou talvez em tirar a própria vida, não encontrou o sentido da vida, tá? De repente alguém que precisa dessa palavra, talvez em esferas menos graves, né? Mas que precisa compreender a função dela nesse mundo. O que eu posso dizer para você é que você foi gravado na palma da mão de Deus, como diz a palavra, e Deus tem uma história exclusiva para você, para ser vivida. Você precisa atender essa voz que te chama, e essa voz te chama a amar, estar na presença dele e ser santo. Tá bom? Deus abençoe. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.